Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma Prosa com Bertaglia. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar tudo aquilo que nós temos gerado aqui de conteúdo. São conteúdos fantásticos, com pessoas fantásticas que são bem-vindas para compartilhar o conhecimento e as suas experiências. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu considero maravilhoso, sensacional, iniciando a carreira de consultor, dicas e ferramentas. Que tema fantástico, não é verdade? Tornar-se um consultor requer mais que conhecer os processos de um determinado segmento. Envolve educação, bem como aspectos de vendas, portanto, a arte da negociação com propósito e entendimento aliado à capacidade de atender ao cliente se faz extremamente necessários. Se você está procurando começar seu próprio negócio de consultoria ou você está interessado em trabalhar em uma empresa de consultoria, você precisa compreender alguns fatores relacionados a este campo de atividade antes de começar. Os consultores examinam a organização e focam em áreas específicas para melhorias, para ajudar a tornar a empresa mais rentável ou competitiva. Eles ajudam a organização a aumentar a eficiência, a reduzir custos e aumentar a receita. E para prosear comigo sobre esse assunto, eu terei aqui o privilégio de trazer o meu amigo Valdemir Monteiro Queiroz. Meu amigo Valdemir, que honra e que orgulho tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. Valdemir, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Muito obrigado, Bertaglia. Bom dia, boa tarde para todos que estão assistindo em qualquer momento essa gravação. É um prazer estar aqui contigo, Bertaglia, e realmente a oportunidade que nós temos de discutir um tema que sempre será atual na questão da consultoria. Obrigado pelo convite. Meu amigo, que fantástico. Gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. É muito bacana ter pessoas do bem compartilhando as suas experiências, os seus conhecimentos, as suas iniciativas, enfim. Meu amigo Valdemir, vamos tratar um pouquinho, vamos contextualizar um pouco esse tema e por que e como efetivamente as pessoas podem ou devem tornar-se consultores de algumas maneiras. Porque, de certa forma, Valdemir, todos nós somos consultores. Só que muitas vezes nós temos conhecimentos específicos em uma área e necessitamos trazer, por exemplo, aspectos voltados a como se apresentar, como vender, como conquistar cliente. Tudo isso nós vamos falar aqui. Deixa a bola contigo. Ok, obrigado. Contextualizando a questão específica da geração de consultores, eu conto um pouco a minha própria história. Quando eu saí do mundo corporativo há 5 anos atrás, iniciei dentro da carreira, dentro de uma sociedade de consultores, a minha ideia sobre como que seria a conquista de clientes era uma ideia bastante simples. Nós temos conhecimentos, eu sou uma autoridade dentro dos meus campos específicos de conhecimento, vou chegar numa sociedade e vamos apresentar esse grupo de pessoas altamente capacitadas dentro do mercado e os projetos vão começar a aparecer e você escolhe quais são os projetos que você gostaria de participar. Chega um determinado momento em que você verifica que a realidade é bem mais difícil, bem mais complexa do que isso, porque não é só o fato de você chegar e dizer que você está disponível, você sabe da sua capacidade. Mas como que as pessoas sabem da sua capacidade e como você interage com as pessoas no momento em que elas estão precisando daquele serviço, daquela sua expertise, né, dentro daquele momento. Então, isso torna a coisa muito mais complexa. E quando eu fui estudar o assunto, era especificamente assim, quais são a ideia de ser marketing para consultores? Como é que você vende essa situação? E tirando um parênteses na história, vendas sempre é uma palavra maldita dentro da maioria do grupo dos consultores. Eles sempre acham que ser vendedor é uma coisa de diminuir o seu próprio trabalho. Estou vendendo, então, na verdade, é uma coisa que eu não
não preciso vender aquele processo. E, de certa forma, tem a sua realidade dentro daquele processo, de toda a história. Então, a venda sempre é alguma coisa que as pessoas... Venda é com o pessoal de vendas. Eu trabalho, você me entrega o projeto, e eu trabalho e eu entrego. O que eu gosto é de entregar, o que eu não quero é fazer a venda. Então, o que acaba acontecendo com os consultores? Isso eu posso dizer de uma maneira bastante geral. Eles brigam bastante para conseguir o primeiro projeto, ou o primeiro projeto acontece de uma maneira natural, saiu do mundo corporativo, iniciou na carreira de consultor, tem um projeto mais longo, aquele projeto que ele se dedica 200% do tempo, é aquele projeto daquilo que brilha os olhos dele, trabalha naquilo durante um período que pode ser curto, pode ser longo, mas vamos considerar que no final de todo esse período, a pessoa termina o projeto, entrega o projeto e observa um vazio. E agora? E de onde é que vem o próximo projeto? Aí ele começa de novo a entrar em contato dentro da situação. Isso pode ser rápido, pode ser demorado, mas depois de um tempo começa um novo projeto. Mesma situação, mesmo ciclo, até entrar de novo no vazio. Então, é um período de abundância e falta de uma hora para outra, todos os tempos, porque ele nunca criou um método de como é que ele sempre vai estar em contato com as pessoas. Então, nesse processo como um todo, eu resolvi estudar esse processo e começando a formar pontas desse quebra-cabeça de como é que precisa fazer. Um ano atrás, eu formei junto com o meu sócio, que também era um colega na outra consultoria, a Colabore Consulting. A Colabore Consulting tem exatamente esse objetivo: como oferecer a consultores, pessoas que querem ser consultores, e como que elas podem gerar esse tipo de trabalho, entender o processo. Nós não somos geradores de leads, nós não chegamos nas pessoas e compramos leads. Eu quero que você entregue tantas pessoas, que normalmente é o que é disponível no mercado, com sucessos bastante variados. Tem grandes empresas fazendo isso, tem empresas que não necessariamente vão entregar o que eles estão falando para colocar, mas por quê? A pergunta era: o que faz com que você seja interessado, o mercado se interesse em conversar com você, diferente de outras pessoas? Isso tudo foi evoluindo, foi se cristalizando, até que definimos alguns pontos que são muito importantes para a parte da consultoria. E esses pontos a gente dividiu dentro da nossa metodologia em oito pilares, mas não é o relevante dentro desse processo. A primeira coisa, quando um consultor se aborda, ou uma pessoa quer pensar em consultoria, ou a pessoa já está na consultoria e está brigando com esse assunto: eu preciso ter mais projetos. A primeira coisa é ficar claro para ele o seguinte: qual é o seu negócio? O que você entrega para os seus clientes? Em que área que você está atuando? Nós já trabalhamos com alguns clientes, e quando a gente entra no desenho do negócio dele, entra na página, no site, LinkedIn, coisa do tipo, a pergunta era: eu não sei o que você faz tudo. E, geralmente, quem faz tudo não faz nada dentro desse processo. Não que seja ruim, mas a ideia da pessoa é a seguinte: quanto mais opções eu abrir, mais vai ter alguém que vai se interessar em conversar comigo. Então, se eu posso fazer absolutamente tudo, eu vou conversar contigo. Então, a pessoa se posiciona como generalista. E, muitas vezes, a pessoa não é um generalista, ele é um especialista. Então, eu quero trabalhar, no seu caso específico, que é um foco seu de atuação, supply chain. Meu foco é supply chain. Mas eu também posso tratar de recursos humanos. Também eu posso tratar de manutenção industrial, porque em algum momento da minha vida eu trabalhei com essa parte. Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter gente melhor para trabalhar em recursos humanos, vai ter gente melhor para trabalhar dentro, e a sua especialidade, que seria o supply chain ou qualquer outra, vai sumir, porque você vai ser um generalista.
Eu queria fazer uma pergunta, Valdemir, exatamente em cima do que você está falando, porque, na realidade, quando você é generalista, né, você pode até ter alguns trabalhos do ponto de vista, pela perspectiva mais generalista, ok, mas você tocou um ponto muito bacana. Por exemplo, eu sou um especialista em supply chain, eu conheço as áreas de supply chain, planejamento, compras, manufatura, distribuição, tanto academicamente, teoricamente, como praticamente, porque eu vivenciei isso nas empresas pelas quais eu passei. Né? E aí você tocou o assunto recursos humanos. E nos bastidores, nós estávamos falando aqui sobre o aspecto autoridade, e isso me chamou muita atenção. Eu gostei muito da forma como você fez a colocação, porque autoridades são pessoas no mercado te enxergando como aquela competência naquele negócio, né? Ou seja, para mim, está muito conectado, inclusive, com credibilidade, com reputação e tudo mais. E é porque é tudo Me fala um um pouco, aspecto da autoridade. me fala um pouco. Então, perfeito. Então, a pessoa, quando se posiciona como generalista, ele efetivamente ele não vai ser autoridade em nada dentro desse processo. E as pessoas não vão contratar uma pessoa, a não ser que seja por contatos, por rede de contatos, por indicação. A pessoa conhece, a pessoa é de confiança daquela pessoa, contratar um generalista. Ela pode contratar um especialista, mas ela não contrata um generalista. Então, para você se posicionar dentro do mercado, você tem a primeira parte, é definir claramente qual é o seu negócio. E definir qual é o seu negócio é definir o que não é o seu negócio. As pessoas geralmente tentam colocar... É mais importante para definir o que você não faz do que definir o que você faz, porque você vai tirando, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, nessa situação, então começa a separar o que você faz. É a primeira etapa. A segunda etapa é, esse seu negócio é para quem? Quem é a pessoa? Quando você olha para aquele cliente potencial, o seu prospect, e você diz o seguinte, essa é a pessoa que pode se interessar em conversar comigo. A terceira coisa é o que eu vou falar para essa pessoa, para que a pessoa olhe para mim e diga, vamos conversar, o que você faz tem alguma coisa que faz sentido para mim. Você já definiu qual é o seu negócio, você já definiu para quem você quer conversar, e a terceira coisa, você já definiu o que você fala com essa pessoa para que a pessoa se interesse em conversar contigo. A terceira coisa, a pessoa vai olhar para você e vai dizer o seguinte, por que você? Aí é que entra exatamente essa coisa chamada autoridade. Você tem que colocar dentro desse processo, dentro da sua conversa, dentro do seu material, que você é uma autoridade naquilo que você está oferecendo. Como faz isso? Complexo ou simples, depende muito de que ponto que você esteja. Então, você é uma pessoa que é chamada quando há aquele problema, você é chamado pela televisão, pelo rádio, para falar sobre aquele problema, a sociedade, o mercado já entende você como autoridade. A maioria absoluta dos consultores não tem esse tipo de autoridade criada dentro desse processo. Você sempre tem algo relevante a falar sobre aquele assunto, para quando as pessoas colocam. Você tem um livro publicado, você entregou um determinado aspecto, um determinado e-book publicado, você tem um blog feito sobre aquele assunto, dentro daquilo ali. Você sempre está interagindo com as pessoas dentro daquele ramo. Então, a pessoa começa a entender que você tem o que mostrar, você pode dar informações relevantes sobre aquilo dali. Então, a resposta da autoridade é a resposta por que você, e não outra pessoa. Porque no momento que você definir que você é a pessoa certa para fazer aquele trabalho, tudo se encaixa. E no momento em que você entrar num determinado projeto, uma determinada empresa, aí você consegue seguir para determinados outros aspectos sobre os quais não necessariamente é o seu foco, mas você ganhou a credibilidade, você botou o pé na porta com a sua especificação. Normalmente há um mito dentro do mercado de consultoria em que as pessoas iniciam no consultoria como generalista e depois vão para o especialista. É exatamente o oposto. As pessoas começam como especialistas e depois, ao longo da carreira, vão se tornando generalistas.
mas porque já criou todo um mercado que tem por trás, dentro desse processo, que já entendem que ele é uma pessoa, um consultor, que sabe do que faz. E você vai criar o outro pilar dentro do assunto, que é, no caso em inglês, é o trusted. Você é confiável, você cria, as pessoas acreditam que você está, então você pode entrar porque você pode confiar. É aquela pessoa em que as pessoas abrem o seu assunto e vão confiar que você pode ajudá-las e apoiá-las nesse assunto. Uau, que bacana. Aliás, você trouxe um ponto aí que é fantástico, que é a situação do Trusted Advisor, né? Ou seja, é uma autoridade e é procurado exatamente para dar conselhos, para dar palestras, escrever artigos, uma série de coisas. E a prosa está fantástica, meu caro Valdemir. Eu queria explorar um segundo tópico agora aqui, para nós conversarmos sobre competências, habilidades e ferramentas. E eu quero te fazer depois uma pergunta de US$ 1 milhão, que é a seguinte, como eu faço para gerar negócios? Isso é consequência de tudo isso que você falou anteriormente? Vamos tomar um café? Vamos lá. Meu caro Valdemir, que prosa fantástica. Aliás, você tem trazido aqui alguns elementos, alguns pontos que são extremamente favoráveis para aquelas pessoas que querem iniciar a carreira de consultor, não só iniciar, né? Aquelas que já estão nela. E eu vejo aí pela perspectiva que algumas dicas que você trouxe aí, o Valdemir, elas orientam, inclusive, aquela pessoa que acaba tendo uma quantidade de projetos, você falou que ele começa como especialista e depois passa a ser generalista, onde ele já não tem mais braço. Então, ele fica mais como alguém que orienta todo o processo e acaba trazendo pessoas para ajudá-lo dentro da perspectiva da empresa. Vamos desbravar um pouco esse lado aí das competências, porque as pessoas precisam realmente focar, principalmente alguns soft skills, a forma como trabalhar com o cliente, como tratar o cliente, ter pensamento criativo, pensamento crítico, ter aquela sensibilidade, né, Valdemir, de como coletar os problemas, as dores do cliente para tentar, de alguma maneira, fazer um diagnóstico do que está acontecendo e propor as soluções corretas. Vamos navegar um pouquinho? Vamos. Quando você fala especificamente da questão dos soft skills, quais são as habilidades que as pessoas têm que ter dentro desse assunto, a primeira situação, a pessoa tem que ser uma pessoa que o que ela faz gera brilho nos olhos dela. Qualquer coisa que seja. Então, sempre quando nós colocamos, quando a gente está discutindo com clientes, quando os clientes, tem clientes que chegam dizendo, eu quero ser consultor, mas eu não sei o que eu faço, para que lado que seja. Fora algumas metodologias relativamente simples dentro desse processo, a primeira pergunta é assim, o que te dá brilho nos olhos? Aquilo que te deixa, você vira à noite, você continua fazendo e nem vê o tempo passar. Então, é uma boa indicação que aquilo provavelmente é para fazer. E se você junta isso com o que o mercado está querendo, melhor dos mundos dentro desse processo. Se você conseguir juntar isso dentro do que o mercado está querendo. A outra questão é a questão de qual é o soft skill mais importante que você tem que ter dentro da parte da consultoria. Eu chamaria que é empatia, mas não é empatia dentro de... Claro, empatia ela requer nas nossas relações humanas, qualquer relação humana, nós precisamos ter empatia. Mas o que eu vejo muitas vezes, e a maioria das vezes talvez, é que as pessoas não se colocam do lado do cliente. Eles não perguntam, tipo assim, eu estou falando isso, se eu tivesse do outro lado, o que eu pensaria do que você está colocando? Então, esse tipo de empatia é uma coisa para entender a parte do cliente. Vou dar um exemplo simples. Se você chega e ouviu falar que fazer marketing por TikTok é uma grande coisa, alguém disse para você que marketing por TikTok é bom, e você resolve investir naquela parte. Pergunte o seguinte, o seu cliente acessa o TikTok?
Geralmente a pessoa vai dizer, não, não acesso. Então não importa, ele pode ser a melhor forma do mundo, mas não é para você dentro daquele assunto. Qual é, se você visse esse e-mail chegando para você, você se interessaria em abrir aquele e-mail? Muitas vezes a pessoa diz assim, realmente, se fosse desse jeito, eu não me interessaria de abrir esse e-mail. Se alguém te oferecesse essa proposta, e esse tipo de situação carece, e muitas vezes é um momento haha das pessoas, assim, não, mas eu não tinha pensado desse jeito. A melhor pessoa para julgar a sua estratégia de marketing é você mesmo. Pense você do outro lado. O que que você está fazendo? Aquilo vai fazer sentido para as pessoas? Uma pessoa que não te conhece, você se conhece. Então, tipo assim, se fosse você, você se contrataria, claro, porque você sabe sua capacidade. Mas você está demonstrando para outra pessoa, para o potencial cliente, que você é a pessoa certa? Então, o soft skill mais importante é a capacidade de pensar com a cabeça do potencial cliente. Pense o que ele tente viver da situação. Quais são os problemas que ele está vivendo? Se aquele problema é um problema relevante para ele naquele determinado momento, se o que você está oferecendo é um problema que você acha, você pode achar, você testa. E tudo isso, entraria um segundo soft skill, é a capacidade de testar hipóteses. Pense e teste naquilo dali, em pequena escala, veja qualquer seu assunto. Se o que você está fazendo não está gerando o resultado que você imagine, reavalie a sua proposição. Qual é o que você está falando? Então, como é que gerar clientes? É a pergunta que foi essa pergunta. Defina claramente seu negócio, primeira coisa. Defina claramente a quem você quer entrar em contato. Qual é a mensagem que você vai fazer? E fomente a sua autoridade. Qualquer que seja a metodologia que você utilize, seja disponível dentro desse assunto. Esteja disponível e apresente. Mas faça tudo isso em alguma coisa que você se sinta à vontade de fazer. Aquilo que você consegue aprender essas ferramentas e consegue trabalhar com essas ferramentas. Uma coisa que eu digo, não adianta ensinar peixe a subir em árvore. Por melhor que você tente, por melhor método que tem, peixe não sobe em árvore. Não é esse o processo. Você tem que ensinar alguma coisa que você se sinta à vontade. Se você não se sente à vontade em escrever e-mail, mas você se sente à vontade de fazer vídeos, você faça vídeos. Não faça vídeos, faça e-mails. Você não gosta de escrever, mas adora desenhar e mostrar do ponto de vista gráfico as coisas que você tá fazendo, faça isso, mas faça algo que você consiga fazer e seja sustentável. Se eu disser para um cliente o seguinte, você tem que montar um e-mail que vai ser enviado a cada semana para um determinado, para o seu grupo de clientes, e a pessoa diz, olha, eu não consigo escrever, eu não gosto desse assunto, vamos pensar em uma alternativa. Vamos pensar, mas o importante é, você sempre tem que estar na cabeça do cliente como uma alternativa para aquilo. É muito interessante o que você está trazendo, Valdemir, até pela perspectiva. Aliás, parabéns, você tem uma facilidade de comunicação, uma didática para explicar que é sensacional. Gostei muito, né? Isso realmente traz um valor aqui para as pessoas que nos acompanham, que é um valor significativo. Tem um aspecto que você colocou aí, logicamente tem toda uma estruturação comportamental da pessoa, que muitas vezes, ao longo da vida, ela construiu. E me chama a atenção um outro aspecto, e aí que eu queria tocar, por isso que, inclusive, eu te elogiei na comunicação, ou seja, a comunicação ela faz uma diferença muito grande nesse processo todo. A partir do momento, e aí eu volto um pouquinho para aquilo que você falou lá no primeiro tempo, o trusted advisor, né? Ou seja, a pessoa que tem autoridade. Eu hoje, graças a um trabalho de longo tempo, hoje eu faço muita mentoria, dou muita palestra, muitas pessoas acabam me convidando para falar, inclusive, como é que eu saí do mundo corporativo, fui para a consultoria e com êxito.
né? Porque tem o sucesso. Não significa... Aliás, aí eu gostaria que você comentasse uma coisa. Ter êxito não é ficar rico, né? Ter êxito, sucesso não é ficar rico. Você tem que traçar alguns objetivos e montar a sua estratégia caminhando em direção a ele. Então, esses profissionais experientes e com a autoridade que você está falando, eles estão sendo muito buscados no mercado exatamente para fazer mentoria ou para ser um trust advisor. Eu já me vejo muito nessa condição, eu já sou procurado em relação a isso há pelo menos 15, 20 anos aí. Eu queria entrar um outro ponto, onde quais seriam, basicamente, nos seus comentários, os obstáculos que as pessoas vão enfrentar e os desafios que essas pessoas vão enfrentar para se transformar no consultor do futuro, já que você tem essa sua empresa e que você, de certa forma, você é um mentor, você é uma autoridade também no assunto, então, de certa forma, você orienta as pessoas. E aí, pela sua experiência, por essa relação que você tem tido com essas pessoas que te procuram, quais têm sido os principais desafios e obstáculos, Valdemir? Uma pergunta que faz realmente a gente pensar. Vamos iniciar a primeira parte que você comentou sobre o que é o êxito dentro do mercado de consultoria. O êxito é você que tem que definir efetivamente qual é o seu objetivo com aquela parte. O seu objetivo é você transformar aquilo ali numa mega consultoria, é oferecer cursos, oferecer cursos para grande quantidade de pessoas, fazer mentorias enormes dentro do processo, fazer um seminário anual daquilo ali que todo mundo que coloque, conheço vários consultores que são dentro desse, que tem esse tipo de situação, ou a sua situação não. Eu quero trabalhar com 4, 5 clientes de uma maneira estável, não quero trabalhar com mais ninguém, não quero escalar meu negócio, do jeito que está bom dentro desse processo, eu quero só estabilizar o meu faturamento. Então, o que é o êxito para você? Você que tem que definir, porque cada caso, cada momento de vida, as pessoas têm. A gente sempre imagina que o padrão de sucesso é comum, não. A régua de sucesso é completamente variado de acordo com cada uma das realidades. O que é ser o consultor do futuro? A primeira coisa é, você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que acreditar naquilo que você faz. Nós não entramos com pessoas e dizem assim, eu não tenho a mínima ideia o que eu faço e quero ser consultor. Não é o nosso cliente nessa situação. Então, você está precisando muito mais de uma orientação de carreira do que da parte de consultoria. Nós trabalhamos com pessoas que já são boas naquilo que elas fazem, o que elas sabem, elas não sei como que o mercado me enxergue como eu me enxergo, com a minha capacidade para me enxergar. E muitas vezes também que a pessoa tenha a humildade de ver que o que ela pode fazer, o que ela gostaria de fazer, não necessariamente é o que o mercado está pedindo para que ela faça, e a pessoa tem que tomar uma decisão. Vai continuar perseguindo esse percurso completamente diferente do que você tem como mostrar de carreira ou da sua experiência, ou você vai entrar dentro da experiência e vai começar a desenvolver aquilo. Há, um, há uma discussão enorme, isso dentro do mercado, dentro de todas as partes de apoios de marketing, negócios e coisas do tipo. Você tem que fazer aquilo que você ama ou você tem que amar aquilo que você faz? Uhum. Na prática, as duas coisas são a mesma coisa. Se você fizer muito bem alguma coisa, é porque você vai amar aquilo que você faz. E se você amar aquilo que você faz muito bem aquilo que você está fazendo. Então, a melhor forma de ver é inverter isso. Ame aquilo que você faz e que você faz bem, porque aquilo você vai se tornar um mestre, um artesão naquilo que você está fazendo. Cada vez vai ser mais rápido, cada vez vai ser mais fluido, e cada vez você tem que aprender as coisas, e aquilo que você não consegue fazer, você saber captar as pessoas que podem fazer junto contigo, traga parceiros, traga sócios,
contrate, terceirize, porque o mercado de consultoria teve uma mudança gigante nos últimos 3 anos, e a pandemia tem muito a ver com isso. Ela quebrou a maior barreira que existia, é que nós possamos conversar do jeito que nós estamos conversando agora, de uma maneira que ninguém discute qual é a alternativa. É essa forma aqui para colocar. Antes você tinha que ficar dizendo, não, vamos marcar uma reunião virtual, vamos marcar uma reunião presencial. Era uma dúvida que se tinha, e se as pessoas disseram, não, eu vou trabalhar virtualmente, você é consultor de Zoom, na época nem usava muito Zoom, de Skype ou qualquer coisa desse tipo. Você vai ser um consultor somente de Skype, e, na verdade, você não quer sair de casa, você está querendo ficar, não está querendo meter a mão nessa história. Então, hoje você já vê situações, como nós já temos discutido com alguns clientes, de como é que ele pode oferecer como produto dele inspeções virtuais. Como é que ele pode organizar com o seu cliente para que ele não tenha que se deslocar para qualquer lugar para fazer sobre isso. Mas quanto é que ele vai cobrar por isso? Cobre a mesma coisa ou mais, porque você está economizando um tempo enorme das pessoas dentro desse processo. O seu trabalho virtual é muito melhor, muito mais organizado do que isso. Porque se eu marco uma reunião contigo, com o seu cliente, e chego e digo que a reunião vai acontecer a tal hora, naquilo dali, e você teve que pegar um avião para ir se deslocar, se o cliente tiver um problema de última hora e disser, não vou poder mais participar, todo esse trabalho você teve que envolver, e ele talvez tenha até que fazer uma reunião contigo, não no melhor momento, para fazer sobre isso. Agora, se você está numa reunião virtual, ele em 15 minutos pode dizer, olha, não vou poder comparecer, mas nós vamos pagar esse tempo seu da reunião, é só o tempo, não vai pagar mais nada em relação a esse assunto, não aconteceu absolutamente mais nada, é muito mais vantajoso para todo o processo acontecer isso. Maravilha, meu amigo. Aliás, se você fala dessa forma, eu me remeto aqui a um pensamento, né? Ou seja, eu percebo hoje na minha carreira, e pelo menos agora nesse momento do mundo virtual, em que você tem uma economia violenta. Então, você, na realidade, o dirigir, o estacionar, pagar estacionamento, entrar na recepção, se apresentar, ficar esperando, isso não tem mais, né? Você tem em casa, ou pelo menos, de certa forma, isso foi reduzido. Logicamente que nas minhas consultorias, algumas visitas eu tenho que fazer, principalmente agora, que depois que nós fomos vacinados aí. Mas, meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você, essa prosa tem sido tão fantástica, foi muito bacana, que nós estamos, eu estou olhando aqui para o cronômetro, nós já estamos terminando, o Valdemir. Infelizmente, aqui ficou aquele gostinho de quero mais na nossa prosa, e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham aqui, Valdemir, vão gostar muito da sua contribuição. Muito obrigado pela oportunidade, eu acho que foi exatamente uma prosa muito muito rica dentro desse processo, e sempre quando você está falando, você está oxigenando um pouco as suas ideias, e várias ideias vão aparecendo dentro desse processo, até para colocar. Obrigado a todos, obrigado a toda a audiência de vocês pela oportunidade de estarmos aqui conversando e trocando essas ideias. Meu amigo, gratidão enorme, ao infinito e além, um abraço virtual para você. Obrigado para vocês também. Temos certeza aqui, Vladimir, que muitos consultores e pessoas que não são consultores, né, e que eventualmente tenham o interesse, vão aproveitar muito dessa maravilhosa contribuição que você trouxe para o canal, ok? Tá bom. Abração, meu amigo, e um abraço para todos que nos acompanham aqui. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.